Boa noite. A gente vai continuar neste momento a nossa terceira aula de homilética. Nós já demos a definição de homilética, demos o significado da palavra homilética, que é a arte de falar em público. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os 3 tipos de sermões. Esses 3 tipos de sermões são os mais usados pelos pastores, são eles que durante os cultos à noite, durante a semana, durante os domingos, são os mais pregados. Então nós temos aí 3 tipos de sermões. O primeiro é o textual, que é relativo a um texto. Nós temos o expositivo, que é um sermão mais completo, exige bastante do pregador, que ele precisa de estudo, precisa de análise, não só hermenêutica, mas também de uma exegese. Então é um tipo de sermão mais apurado. E nós temos o sermão por tópico ou temático, na qual a gente escolhe um tema e aí a gente discorre sobre ele. Então vamos lá. O que seria o sermão textual? O próprio termo sugere que esse tipo de sermão ele se apega ao texto, baseando-se nele. A sua boa característica é que leva o ouvinte a se concentrar e a pegar o texto. Quando eu pego João 3,16, lá eu pego o texto, que está escrito lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então eu peguei um texto, um versículo, 2, 3 versículos no máximo, e eu faço o meu sermão textual, ou seja, geralmente se usa um versículo, mas nada impede de se usar 1, 2 ou no máximo 3 versículos. E outra coisa que a gente verifica no sermão textual, que eu faço as minhas próprias divisões do sermão ou esboço dentro do próprio texto que traz. Quando eu pego 1 Coríntios 2,9, diz assim: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Geralmente, a gente dividiria esse sermão textual em 3 tópicos. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e aquilo que não chegou ao coração do homem. Essas 3 coisas são aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Só dei um exemplo bem básico, de um versículo de como seria um sermão textual. O sermão textual, meus irmãos, ele divide-se em 3 formas de apresentação. Eu tenho o sermão textual fraseológico, eu tenho o sermão textual inferente e eu tenho o sermão textual tópico. Vou falar sobre cada um deles. Então, vejamos. Eu tenho também o sermão expositivo, e existem diversas formas de oratória e exposições, mas uma das mais estudadas e difundidas é o método expositivo, por tudo aquilo que eu falei para vocês. O sermão expositivo, ele precisa de uma técnica apurada, ele precisa de uma interpretação de um texto. Geralmente eu faço um sermão expositivo utilizando todo um capítulo ou um bloco, um pedaço de um texto. Eu faço o meu sermão expositivo, ou eu utilizo o próprio livro, ou eu ainda utilizo toda a Bíblia. Um bom exemplo aí para dar para vocês sobre um sermão expositivo, que eu poderia pegar um livro, eu pegaria o livro de Jonas, utilizando os seus 4 capítulos,
né, daria um bom sermão expositivo. Então, o método expositivo, ele também se aplica nos sermões e com muita ênfase, principalmente por ser de mais alta capacidade de concentração. Geralmente, ele atrai muito o interesse do público, bem como a sua didática mais acentuada. Eu pego o capítulo, digamos, 1 Coríntios capítulo 13, e eu discorro versículo por versículo sobre o assunto em pauta. Então, é um sermão mais apurado, mais difícil de ser trabalhado. Conforme eu falei para vocês, precisa de uma boa hermenêutica, precisa de uma exegese, que é o estudo da palavra, né, na qual ela foi escrita, se é no Antigo Testamento. Eu vou verificar o hebraico, né, o aramaico e alguns poucos livros da Bíblia no Antigo Testamento. Se é no Novo Testamento, eu já pego o grego, né, o grego koiné, e faço a devida interpretação de cada palavra. E aí é um sermão mais trabalhoso, que geralmente as pessoas optam pelos demais sermões, já que isso dá muito trabalho. Nem todas as pessoas têm o preparo adequado para esse tipo de sermão. Assim como o sermão textual, o sermão expositivo, ele também divide-se em 3 formas de apresentação. Eu tenho o sermão expositivo analítico, eu tenho o sermão expositivo sintético e eu tenho o sermão expositivo temático. Trata sobre um tema. Vou também estar falando sobre cada um deles mais para frente. O sermão tópico. Esse é um tipo de sermão que exige muita criatividade do pregador, do orador, e também sensibilidade por parte do expositor pregador. Ele tem uma estrutura interessante para a exposição, porque o sermão tópico é muito mais fácil no tocante a construir a sua estrutura de esboço. Mas a criatividade e a capacidade de construção da mensagem é o que o torna atraente e, ao mesmo tempo, também trabalhoso. Eu tenho que ter e buscar muito conteúdo para poder fazê-lo. Eu tenho que usar a minha criatividade para poder pregar sobre ou fazer um sermão tópico. Esse tipo de sermão de criação livre, você trabalha o tópico. Por exemplo, a frase que você viu na rua, um título de filme, ou seja, O Vento Levou, uma notícia de jornal, uma frase célebre, entre outros tópicos, podem construir um pensamento para você poder fazer a sua mensagem. Eu gosto de dizer sermão tópico ou sermão temático, porque eu escolho um tema e aí, em cima desse tema, eu desenvolvo o meu sermão. Utilizo a Bíblia e também posso não utilizar a Bíblia. Vamos lá, vamos ver alguns exercícios sobre esses 3 tipos de sermões que nós abordamos. Vejamos. O sermão textual, eu falei para vocês que ele se divide em 3, não foi isso? Então, o sermão textual, ele tem o fraseológico. Geralmente, eu pego a frase inteira, tipo assim, Salmo 50, 15. Diz, e clame a mim no dia da angústia e eu livrarei a você e me honrará. Então, eu pego uma frase e desenvolvo esse meu sermão. É só uma frase, veja bem. Clama a mim no dia de angústia, eu o livrarei e você me honrará. Em cima disso, eu faço o meu sermão textual, fraseológico. Eu tenho um sermão textual inferente, que eu faço menção a alguma coisa. Vou dar como exemplo 1 Coríntios 1, 18, que diz assim, pois a mensagem da cruz, eu estou fazendo referência, uma inferência à cruz. Ela é loucura para o que estão parecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então, quando eu faço esse sermão textual inferente, eu já utilizo aí a palavra, eu faço uma referência a uma palavra, nesse caso aqui específico desse versículo, de 1 Coríntios 1, 18, eu estou fazendo menção à cruz, a essa palavra, a importância dela. Então, a cruz,
né, ela é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, a cruz é o poder de Deus, enquanto para uns é maldição, para nós a cruz é o poder de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E eu ainda tenho um sermão textual por tópico, ou temático. 1 Coríntios 1:25, Êxodo 14:15, Atos 1:8. Vou utilizar, para dar o meu exemplo, Atos 1:8, que diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu divido aí por tópico, mas recebereis poder, 1, quando o Espírito Santo descer sobre você, 2, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, ou em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, esse é o sermão textual tópico, assim, mais resumido, seriam esses 3 tipos de sermão dentro do sermão textual. No sermão expositivo, eu disse também para vocês que ele se divide em 3. Eu tenho o sermão expositivo analítico, que procede uma análise. Eu dei como exemplo 3 textos, mas eu vou utilizar um deles. Atos 2, de 8 a 11, que diz: como, pois, os ouvimos, cada um da nossa própria língua. Veja bem, que quando eu falo de Atos 2, 11, eu estou analisando uma parte do texto de Atos 8, 11, e não o capítulo 2 inteiro de Atos 2, que fala sobre a descida do Espírito Santo. Eu foquei num determinado assunto, um determinado bloco, e aí eu vou tratar o meu sermão, ou fazer o meu sermão expositivo em cima deste bloco. Eu tenho ainda 1 Coríntios 13, 4, 7, que fala sobre o amor, né? Se você olhar 1 Coríntios 13, ele fala sobre a suprema excelência do amor. Mas eu quero focar aqui no meu sermão expositivo analítico só uma parte do texto, que se encontra em 1 Coríntios 13, 4 a 7, falando sobre algumas características do amor. E aí eu faço o meu sermão expositivo em cima desse pedaço ou desse bloco, ou desses versículos em especial. E eu ainda tenho Mateus 5, 6, 5 e 7, que trata sobre a oração, fala sobre a oração do Pai Nosso, mas os 6, capítulo 6, versículos 5 e 7, eles falam de um local específico, né? Ou sim, de um local, da questão da oração. Devemos fazer, não devemos ser como os hipócritas, né, que gostam de ficar orando nas sinagogas, nas esquinas, mas quando eu for orar, eu entro dentro do meu quarto, no secreto, Deus Pai meu me recompensará. Então eu peguei uma parte do texto, por isso ele é um sermão expositivo analítico, que procede uma análise. Eu tenho o outro tipo de sermão, que é o sermão expositivo sintético. O sintético, ele faz uma seleção ou uma análise das ideias do texto. Enquanto o analítico eu pego parte por parte para me formar o sintético, aqui o sintético eu trato todo. Eu pego, digamos, como exemplo aqui eu dei Mateus 4, 1 Coríntios 13, Romanos 12, de 1 a 8. Vejamos. Mateus 4, ele trata da tentação de Cristo no deserto. Então, eu abordo todo o texto de Mateus 4, sempre lembrando que quando eu faço sermãos, eu tenho a obrigatoriedade de ler o texto anterior, de ler o texto posterior, né, ver o contexto em que o texto foi escrito, né, e depois eu faço uma aplicação para esse texto, para os dias atuais, para que as pessoas entendam. Então, eu peguei Mateus 4, peguei 1 Coríntios 13, agora todo, enquanto no analítico eu peguei uma parte, agora no sintético eu pego ele inteiro, capítulo inteiro, e eu falo sobre a suprema excelência do amor. Ainda posso, e eu trabalho versículo por versículo, trabalhando o texto que eu escolhi. E eu ainda tenho também Romanos 12, 1 a 18, que trata de um sacrifício vivo, né, dos nossos corpos. Aí chama a atenção que eu estou trabalhando o capítulo 12 inteiro, né, de Romanos.
né? Aqui eu trabalho ele de uma forma, trabalhando a questão do sacrifício vivo. Então, esse é o sermão expositivo sintético. E eu ainda tenho o sermão expositivo temático. Como exemplo, eu usei o capítulo inteiro de Hebreus 11, que fala sobre fé, 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, e nós temos também Tiago 3. Então, vamos lá. Então, capítulo 11 de Hebreus trata sobre a fé, 1 Coríntios 13 sobre o amor, e Tiago 3, que fala sobre o poder da língua. Eu trabalho o capítulo inteiro. Amém, meus irmãos? E eu tenho, por último, o sermão tópico, ou sermão temático. E aí eu faço o texto bíblico à escolha, porque eu vou utilizar um tema, um tópico, alguma coisa que me chamou a atenção. Uma segunda característica desse sermão tópico, eu posso usar um tema de um filme atual, digamos, O Homem do Futuro, que Cristo, né, ele é o homem que veio, né, de um futuro que já existia desde ontem, no presente, no futuro. Então, eu trato dessa temática do homem do futuro, amor a toda prova, e eu falo do amor de Deus, posso usar João 3,16 como teste. Eu posso falar sobre em busca da felicidade, né? E aí eu apresento Cristo, que nos possibilita uma felicidade, né, que nós nem imaginamos, golpe de sorte e tantos outros, né? Então, assim, quando eu utilizo assim o temático, eu falo sobre um filme ou alguma coisa assim que me chama a atenção, uma reportagem de jornal e assim por diante. Algo que eu ouvi na televisão, algo que eu ouvi no rádio, algo que me aconteceu durante o dia, ele me dá subsídio para me poder trabalhar o sermão tópico. Ou ainda, meus irmãos, uma frase famosa, um bom exemplo aí para a gente poder fazer um sermão temático, né? Esse dia eu preguei, tem até no meu canal do YouTube, o dia em que a Terra parou, né? E aí eu levo para os eventos de fora, o dia que a Terra parou com os eventos seculares, depois eu levo para o dia que a Terra parou para os eventos dentro da Bíblia, né? Mas eu falo que o dia mais importante, o dia que realmente a Terra parou, foi o dia que Cristo morreu. Eu já preguei também sobre um povo diferente, né? Que nós, como crentes, eu usei o texto de Balaão, falando lá que lá do alto da colina via-se um povo que achava que era diferente, e eu forço aqui meu sermão temático dizendo que realmente nós, como povo de Deus, povo cristão, nós somos um povo diferente dos demais povos. E ainda uma frase que vocês bem conhecem, me diga com quem andas e te direis quem és. Né? Se você anda com pessoas, né, que vão te levar para o mal, você vai ser igual a essas pessoas. Mas se você anda com pessoas que te levam para o bem, realmente você vai ser uma pessoa diferente no meio em que vive. Bom, aqui nós terminamos essa aula e na próxima aula nós vamos estar falando sobre o sermão. Nós vamos falar sobre o título, sobre a introdução, sobre o corpo do sermão e sobre a conclusão. Então, fica com Deus. Um grande abraço, foi muito bom estar com vocês, né? Que a gente possa ter uma outra oportunidade aí de nos falar. Amém?